E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre chocolate, tá bom? A Páscoa tá chegando, né? Então, nada melhor que a gente falar um pouquinho aí sobre o rei do momento, que vai ser o chocolate. Só que o chocolate está um pouquinho caro, né? Ainda mais pra gente que produz ovo de Páscoa, como uma renda e tal, a gente precisa de algumas outras alternativas, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que é aí o chocolate, tá? Eu considero o chocolate como dois grandes grupos, tá? Então, o grupo dos chocolates, chocolate, que não é chamado de nobre, tá? Porque se ele tem manteiga de cacau, tudo, ele é um chocolate, tá bom? E as coberturas fracionadas, tá? Hoje em dia também a gente tem muita cobertura fracionada de muito boa qualidade também no mercado, tá? Coisa muito boa. E qual que é a diferença aí desse povo, tá? Basicamente, a manteiga de cacau, tá bom? Por lei, tá? O chocolate ele é considerado chocolate acima de quando ele tem acima de 25% de sólidos de cacau no preparo dele, tá? Manteiga de cacau, enfim, tá bom? Se ele tem menos disso, ele é uma cobertura fracionada, tá? Pode ser gordura de palma, gordura hidrogenada, enfim, vai depender da gordura, ele é uma cobertura, tá bom? A gente tem algumas aqui, tá? Por exemplo, eles estão escritos, ó, cobertura, tá? Esse aqui é um lançamento da Hard, sabor morango, maravilhoso, tá bom? Ó, esse daqui de outra marca também, esse branco aqui é ótimo, ó, ele vem escrito cobertura fracionada, esse aqui também é em gotinhas, tá? E o chocolate nobre, ou o chocolate mesmo, né? Que é o único que é verdadeiro, tá? A gente precisa fazer a tão temida temperagem, tá? O que é fazer temperagem, tá bom? Explicando de uma maneira bem didática, tá? A manteiga de cacau ela tem 7 cristais, tá? Então tá todo mundo ali juntinho. Imagina que você está atravessando a rua de mão dada aí com 7 crianças, tá? Passou um caminhão, sei lá, buzinou, as crianças saíram correndo. É o que acontece quando a gente derrete o chocolate. Aquece a manteiga de cacau, tá? Acima aí de 40, 40 e poucos graus, que é a temperatura que eles vão derreter, tá bom? Esses cristais aí vão ficar todos bagunçados. A gente precisa fazer esse processo de resfriamento, tá? Faz uma curva, tá bom? Que ele vai de 45 para 27 graus, tá? Eu gosto de padronizar todos eles para 27 graus, porque a gente não tem erro, tá bom? Tem gente que sobe depois para 32 por conta de brilho, não sei o que. Eu não gosto particularmente, tá bom? Mas não tá errado também, beleza? Voltando. Quando a gente faz esse processo de temperagem, de abaixar a temperatura, esses cristais aí vão se organizar de novo, tá? Vai todo mundo dar as mãozinhas aí e ficar tudo bem, beleza? É isso que é a temperagem, tá? Como que eu vou fazer essa temperagem? A gente tem 3 métodos aí, que são os mais clássicos e comuns, tá? Que é tablagem, adição e o banho-maria invertido, tá? Banho-maria geralmente a gente faz com água quente, cozendo pudim e tal. O banho-maria invertido não é com água gelada nem água fervendo, tá? É água a temperatura ambiente. Porque se a gente coloca um chocolate derretido logo em contato com uma água muito gelada, o bolo vai começar a gelar, ele vai começar a cristalizar na borda sem estar temperado. Vai virar, como dizem aí, um boné velho, tá? Então, vamos seguir certinho. Eu gosto muito de fazer por adição, tá? Que eu acho que é um dos métodos que é mais fácil a gente visualizar, tá bom? Porque eu gosto de ensinar os alunos no visual. Porque nem todo mundo tem termômetro e às vezes você está num lugar também que você não vai ter um termômetro, né? Então vamos lá. Para derreter, pego o chocolate, corto ele, tá bom? Coloco no bowl e levo para derreter.
Digamos aí que eu tenho 1 quilo. Vou dividir esse 1 quilo em 4 partes. Vou derreter 2 quartos, tudo picadinho. E os outros 2 quartos eu vou deixar picado também, porque é ele que eu vou usar para fazer a temperagem, tá bom? Lembrando, por adição. Então, derreti lá o chocolate, tá bom? Voltou, ele está todo derretido. Eu vou colocando esses outros 2 quartos aos pouquinhos e vou misturando. Coloquei, misturou, derreteu. Coloquei, misturou, derreteu. E assim foi indo. Parou de derreter. Sobrou umas 2, 3 bolinhas ali. Vamos fazer o teste. Como que é o teste? Corto uma tira de papel manteiga. Passo uma camadinha fina de chocolate e levo para a geladeira. Tá? E eu conto 5 minutos no relógio. Se em até 5 minutos aquele chocolate cristalizou, sua temperagem está perfeita. Se ele não cristalizou, continua mexendo, põe mais um pouquinho de chocolate, vai indo, tá? Até a gente ter esse resultado. Atingiu o resultado, ele temperou, tá perfeito, já pode moldar, já pode usar, banhar o que você for banhar tranquilamente, tá bom? Lembrando que, como é um chocolate, sempre que a gente precisar reaquecer, precisa temperar de novo, tá? Porém, falando agora um pouco mais de outro tipo de chocolate, tá? A gente tem uma outra opção que é saborosa, mais em conta também, tá? E não perde nada em qualidade para um chocolate, tá bom? Algumas marcas lançaram uma cobertura, tá? Sabor chocolate também, porém ela contém manteiga de cacau na preparação. Então a gente precisa também temperar. É como se fosse uma cobertura sabor chocolate nobre, tá? Não gosto de falar esse termo chocolate nobre, mas é mais para entendimento mesmo, beleza? Quais marcas? A Garoto tem, a Nestlé eu não sei se tem, tá? E a Harold também tem, tá bom? Eu tô aqui com um da Garoto, tá? Ó, ele vem assim, tá bom? E a gente precisa fazer essa temperagem para poder utilizar. Ele é muito bom. O Harold também é muito bom, tá? São todos ótimos. Então, o que vocês encontrarem, manda ver. Dá pra gente usar muito legal aí nessa Páscoa. Tá joia? A tablagem, agora. Falando da temperagem de novo, a tablagem, tá? Tablagem é aquele show do mármore ou da pedra, tá? Que a gente derrete o chocolate do mesmo jeito, porém não precisa deixar aqueles 2/3, 2/4 lá cortadinhos para fazer a temperagem. A gente vai virar numa pedra, tá? Fria, normal, mármore ou um granito, tá? Vamos pegar 2 espátulas e a gente vai trabalhar o chocolate, espalha todo ele, junta de novo, vai espalhando até ele atingir o mesmo ponto do outro. Como que eu sei que ele está chegando? Ele vai engrossar. O chocolate vai dar uma engrossada boa, vai ficar com um brilho muito bonito, tá? E a gente pode fazer o teste, tá bom? O que que eu faço? Eu faço o teste, a hora que ele chega nesse ponto, do papel manteiga e ponho na geladeira. Porém, eu continuo mexendo ele ainda. Por quê? Caso não tenha dado certo lá, ele vai terminar de chegar aqui, tá bom? Eu continuo mexendo ele mais um pouco aqui, nesses 2, 3 minutos aí que a gente leva para a geladeira para poder ver se cristalizou ou não, tá bom? É basicamente isso aí a nossa temperagem, tá joia? Espero que não tenha ficado dúvidas e muito obrigado, até o próximo vídeo.